No meio de um conflito que capturou a atenção do mundo, a guerra na Ucrânia continua a se desenrolar com complexidade e intensidade. Ao nos aprofundarmos nos desenvolvimentos atuais, nas linhas de frente, não podemos deixar de nos envolver na intricada dança de estratégia e sobrevivência. Uma narrativa que captura a essência da resiliência humana e a busca incessante pela vitória. Hoje, ao explorarmos os eventos em andamento, o mapa à nossa frente está repleto de símbolos de movimento e mudança, testemunhando as dinâmicas transformações que ocorrem em regiões como Zaporozhye, Doni, Kharkov, Kursk e Sumy. Cada área, um teatro de guerra, conta sua própria história de luta e determinação. Em Kursk e Sumy, a situação é particularmente pungente. Os russos estão fazendo esforços concentrados para desalojar as forças ucranianas dos últimos redutos dentro de Kursk. As últimas 24 horas viram avanços russos significativos, com relatos indicando que eles conseguiram penetrar na localidade de Egovo. Uma estratégia que sublinha suas ambições táticas. Enquanto isso, no norte, eles se aproximam de Alnia, um dos poucos bastiões ucranianos remanescentes na região, ao lado de Gogoleva, Gemal e do já contestado Egovo. Um desenvolvimento impressionante se desenrola na região de Sumy, onde os russos teriam capturado uma parte significativa de Basif, um movimento confirmado por várias geolocalizações. Este avanço marca uma incursão mais profunda em Sumy, destacando uma possível mudança no foco operacional que poderia levar a uma pressão aumentada sobre as posições ucranianas. À medida que essas manobras se desenrolam, a narrativa do conflito se torna mais intrincada. Os russos avançam, mas enfrentam bolsões de resistência, e à frente vê uma agitação de atividades, enquanto ambos os lados estrategizam para obter vantagem. As forças ucranianas, embora na defensiva, não foram passivas. Elas lançaram contra-ataques, recuperando territórios como Figo-Ivka, na região de Kharkov, mostrando sua tenacidade e capacidade de responder com resiliência. No entanto, a questão predominante permanece: qual é a estratégia mais ampla em jogo aqui? Ao desvendarmos as camadas dessa situação complexa, devemos considerar as motivações e os possíveis resultados dessas ações militares. Os russos, ao avançarem em Kursk e Sumy, podem estar visando criar uma zona de amortecimento, uma profundidade estratégica que poderia isolar territórios russos de incursões ucranianas. Esta possibilidade apresenta uma nova dimensão ao conflito, uma que poderia redefinir os contornos do campo de batalha. A incursão ucraniana em Kursk, inicialmente saudada como um movimento ousado, agora enfrenta escrutínio. Alguns meios de comunicação americanos consideram isso uma aposta arriscada, que utilizou equipamentos ocidentais significativos e tropas experientes. Meses depois, com a maioria das conquistas apagadas, isso levanta questões sobre a viabilidade a longo prazo de tais operações. O sucesso inicial, caracterizado pela captura de recrutas e pela interrupção das respostas russas, parecia promissor. Mas à medida que o tempo passou, os desafios de sustentar tal posição se tornaram evidentes. As forças ucranianas enfrentaram as duras realidades da guerra de atrito, onde manter o terreno pode, às vezes, levar à superextensão e ao esgotamento de recursos. Ao refletirmos sobre isso, as lições da história ecoam em nossas mentes. A sabedoria da retirada estratégica, a importância de preservar a força para futuros embates e o delicado equilíbrio entre ousadia e prudência entram em jogo. A narrativa que se desenrola não é apenas sobre ganhos e perdas territoriais. É sobre o cálculo estratégico que as nações devem navegar na névoa da guerra. Os avanços russos em Zaporizhia acrescentam outra camada ao drama em andamento. O progresso de Gerbranki em direção a Lapec e os ganhos cumulativos de Konovalova sinalizam um esforço conjunto para consolidar posições e potencialmente exercer maior controle sobre a região. Esses desenvolvimentos, embora incrementais, destacam a natureza metódica do conflito, onde cada quilômetro ganho ou perdido carrega um peso significativo no quadro estratégico mais amplo. Ao tecermos através do tecido deste conflito, não podemos ignorar o elemento humano que o sustenta. Os soldados de ambos os lados, os civis presos no fogo cruzado
e os líderes tomando decisões críticas são todos parte de uma narrativa maior que transcende fronteiras e ideologias. Continuando a exploração desta saga em andamento, voltamos nosso olhar para as linhas de frente, onde as forças ucranianas, em meio aos avanços russos, demonstraram uma resiliência notável. É um testemunho de seu espírito e determinação, reminiscente de lutas históricas, onde o azarão desafia expectativas e luta contra as probabilidades. Na área de Pokrovsk, testemunhamos uma série de confrontos que ressaltam a natureza fluida deste conflito. Contra-ataques ucranianos recuperaram territórios como Kotel e Dakhne, avançando em Pishan e Shevchenko. No entanto, os russos não ficaram inativos, lançando contra-ataques próprios e recuperando o controle de partes de Shevchenko. Este jogo dinâmico de avanço e recuo pinta um quadro vívido de um campo de batalha em constante fluxo, onde cada ganho é arduamente conquistado e cada perda é sentida intensamente. Mais ao sul, na região de Zaporozhye, os avanços russos continuam a moldar o cenário estratégico. O progresso de Gerbranki em direção a LAPC e os ganhos cumulativos de Konovalova sinalizam um esforço conjunto para consolidar posições e potencialmente exercer maior controle sobre a região. Esses desenvolvimentos, embora incrementais, destacam a natureza metódica do conflito, onde cada quilômetro ganho ou perdido carrega um peso significativo no quadro estratégico mais amplo. Ao tecermos através do tecido deste conflito, não podemos ignorar o elemento humano que o sustenta. Os soldados de ambos os lados, os civis presos no fogo cruzado e os líderes tomando decisões críticas são todos parte de uma narrativa maior que transcende fronteiras e ideologias. A resiliência das forças ucranianas, as manobras estratégicas dos russos e a comunidade internacional, observando atentamente, contribuem para uma história que continua a evoluir a cada dia que passa. A grande questão que paira é: o que está por vir? Será que os russos conseguirão criar uma zona de amortecimento, alterando a dinâmica do conflito? As forças ucranianas poderão aproveitar sua resiliência e adaptabilidade para montar uma defesa bem-sucedida e recuperar territórios perdidos? Ao ponderarmos essas questões, uma coisa permanece certa. O resultado deste conflito terá implicações de longo alcance, não apenas para as regiões diretamente envolvidas, mas para o cenário geopolítico mais amplo. As lições aprendidas aqui, as estratégias empregadas e as histórias humanas que emergem moldarão o futuro de maneiras que só podemos começar a imaginar. No final, em meio ao caos e à complexidade, há uma oportunidade para reflexão e aprendizado. As nuances deste conflito, os desafios enfrentados e as decisões tomadas contêm insights valiosos para aqueles dispostos a olhar além da superfície e se aprofundar nas correntes mais profundas que impulsionam as ações humanas. Ao fecharmos este capítulo de nossa exploração, convidamos você a manter-se atento, a continuar fazendo perguntas e a buscar respostas. A história da guerra na Ucrânia está longe de terminar, e à medida que se desenrola, ela nos oferece uma janela para as complexidades de nosso mundo e o espírito indomável daqueles que lutam por um amanhã melhor. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e até a próxima vez permaneça curioso, engajado e continue buscando a verdade em um mundo que está em constante mudança. Certamente vamos continuar nossa jornada nas profundezas deste conflito em andamento. Ao examinarmos as dinâmicas atuais, é evidente que a guerra na Ucrânia é mais do que apenas uma série de confrontos militares. É um testemunho da resiliência do espírito humano e da intricada tapeçaria de interesses geopolíticos. Os russos fizeram avanços significativos na região de Kursk, empurrando os limites e testando a determinação das forças ucranianas. A recente incursão na localidade de Egovo e os avanços em direção à Áunia destacam uma estratégia para consolidar posições e potencialmente criar uma zona de amortecimento. Este movimento, se bem-sucedido, poderia alterar o cálculo estratégico do conflito, dando aos russos uma posição mais firme e possivelmente remodelando as linhas de frente. No entanto, os ucranianos não têm sido observadores passivos neste drama em andamento. Sua capacidade de lançar contra-ataques e recuperar territórios sublinha uma tenacidade que não pode ser ignorada.
Em áreas como Figol e Ivka, seu sucesso em repelir os avanços russos fala muito sobre seu acumen estratégico e o moral de suas forças. É um lembrete vívido de que, na guerra, a maré pode virar rapidamente, e o resultado é muitas vezes moldado pela vontade e determinação daqueles na linha de frente. Ao nos aprofundarmos no conflito, a situação em Sumi emerge como um ponto focal de interesse. A captura russa de Bacif marca um desenvolvimento significativo, um que poderia ter implicações mais amplas para a região. A possibilidade de os russos estenderem sua influência ainda mais em Sumi levanta questões sobre seus objetivos estratégicos de longo prazo e o impacto nas defesas ucranianas. A presença de tropas russas perto da fronteira, combinada com a relativa falta de fortificações ucranianas em Sumi, apresenta um cenário desafiador para as forças ucranianas. A possibilidade de pressão aumentada sobre Sumi adiciona outra camada de complexidade a uma situação já intrincada. A interação de estratégia militar, interesses geopolíticos e resiliência humana cria uma narrativa que é ao mesmo tempo atraente e instigante. Diante desses desafios, a liderança ucraniana se encontra em uma encruzilhada. Decisões tomadas nas próximas semanas podem ter implicações de longo alcance, não apenas para o conflito imediato, mas para o cenário geopolítico mais amplo. As apostas são altas, e o mundo observa com respiração suspensa enquanto a situação se desenrola. A narrativa da guerra na Ucrânia não é apenas sobre ganhos e perdas territoriais. É sobre as histórias humanas que emergem do conflito. É sobre os soldados que lutam por sua pátria, os civis que suportam as dificuldades da guerra e os líderes que navegam na complexa teia da diplomacia internacional. É uma história de resiliência, coragem e a busca incessante pela paz em um mundo repleto de incertezas. Ao continuarmos a explorar esta história em evolução, somos lembrados da importância de permanecer informados e engajados. As lições aprendidas com este conflito moldarão nosso entendimento da dinâmica global e influenciarão decisões futuras. Os eventos em andamento oferecem uma janela para as complexidades da guerra moderna, os desafios da liderança e o espírito humano duradouro. No final, não se trata apenas do resultado da guerra. É sobre a jornada e os insights adquiridos ao longo do caminho. Trata-se de entender as forças que impulsionam as ações humanas e o impacto dessas ações no cenário mundial. Ao concluirmos este capítulo de nossa exploração, convidamos você a permanecer engajado na conversa, a continuar buscando respostas e a se manter informado sobre os desenvolvimentos que moldam nosso mundo. A história da guerra na Ucrânia está longe de terminar, e à medida que continua a se desenrolar, ela nos oferece lições valiosas e uma compreensão mais profunda do mundo em que vivemos. Obrigado por fazer parte desta jornada e até a próxima. Permaneça curioso, informado e continue lutando por um amanhã melhor. O caminho à frente é incerto, mas com conhecimento e compreensão, podemos navegar pelos desafios e trabalhar em direção a um futuro definido pela paz e cooperação.